Olá! A gente já parou para pensar como é que o governo, na prática, organiza seus braços para chegar até a população? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma peça-chave dessa grande engrenagem: as autarquias. Se a ideia é se preparar para um concurso ou simplesmente entender melhor como o Estado funciona, aqui é o lugar certo. A gente pode começar com essa pergunta que é central. É muito comum ouvirmos, o Estado fez isso, ou o Estado deveria fazer aquilo, né? Mas como ele realmente se organiza para entregar os serviços que a gente usa todo dia? Saúde, educação, previdência. É exatamente essa máquina por trás de tudo que a gente vai começar a explorar agora. Certo. E antes de mais nada, é fundamental a gente separar duas coisas. Pensa assim: de um lado, a gente tem o governo. Ele é como se fosse o cérebro da operação, sabe? É quem define as políticas, as estratégias, para onde as coisas vão. Do outro lado, a gente tem a administração pública. Essa é a engrenagem, o conjunto de órgãos e entidades que bota a mão na massa e executa tudo isso. E é justamente nessa engrenagem que o nosso foco vai estar. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, como o Estado se organiza. Depois, a gente vai ver a diferença entre administração direta e indireta. Aí sim, mergulhamos no que é uma autarquia, quais são as regras do jogo, se existem tipos especiais e, para fechar, por que elas são tão importantes. Vamos lá! Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto. Para a gente entender uma peça específica, como é o caso da autarquia, a gente precisa primeiro dar uma olhada no quebra-cabeça completo, na visão geral da organização do Estado. E aqui já tem um ponto fundamental. O Estado, ele não é um bloco único, uma coisa só. Ele é formado por diferentes unidades. E a grande virada de chave para entender isso está no conceito de personalidade jurídica. Passa comigo. As entidades são como pessoas mesmo. Elas têm seu próprio CNPJ, por assim dizer, elas podem assinar contratos, ter patrimônio, responder na justiça por si mesmas. Já os órgãos? Os órgãos são como os braços ou as pernas dessa pessoa. Eles não têm vida própria. Agem sempre em nome do corpo principal ao qual pertencem. Certo. Agora que a gente já entendeu essa diferença entre órgãos e entidades, vamos para a principal divisão organizacional da administração. Entender essa separação é o que vai nos permitir localizar exatamente onde as autarquias se encaixam nesse grande esquema. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o de desconcentração. É mais simples do que parece. Imagina só uma grande empresa que resolve criar novos departamentos para organizar melhor o trabalho. É exatamente essa a lógica. É uma distribuição interna de tarefas. Mas, atenção, tudo continua dentro da mesma pessoa jurídica, com uma relação bem clara de chefe, subordinado, de hierarquia. Agora, o segundo conceito é a descentralização. E aqui a história muda completamente. O Estado não está só se reorganizando por dentro, não. Ele está criando uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica com vida própria para cuidar de uma tarefa bem específica. É como se uma empresa-mãe criasse uma subsidiária para focar num novo produto ou mercado. Bom, aqui a gente tem um resumo visual que ajuda a fixar bem a diferença. Então, recapitulando, na desconcentração, a gente está falando de uma pessoa jurídica, uma divisão interna que cria órgãos, e a relação é de hierarquia. Já na descentralização, a gente cria uma nova pessoa jurídica, uma entidade, e a relação não é de subordinação, mas de vinculação, de controle. É aqui que nasce a administração indireta. Guardar essa diferença é super importante. Muito bem, com toda essa base que a gente construiu, agora sim chegamos ao nosso tópico principal. Vamos finalmente focar os holofotes e entender em detalhes, afinal, o que é uma autarquia. Essa aqui é a chamada definição de livro, o conceito formal. Mas vamos quebrar ela em partes para ficar mais fácil. Olha só. Primeiro, é uma pessoa jurídica de direito público. Segundo, faz parte da administração indireta. Terceiro, tem que ser criada por lei. E o objetivo dela? Desempenhar funções que são típicas do Estado e um detalhe muito importante, sem ter um caráter econômico, sem visar lucro. Cada pedacinho dessa frase é uma peça do quebra-cabeça. E aqui a gente tem, basicamente, o DNA de uma autarquia. Fica mais fácil de visualizar assim, né? Pensa só, ela é criada por uma lei específica, não pode ser de qualquer jeito. Ela tem personalidade jurídica de direito público, ela tem capacidade de se auto-administrar, ou seja, tem uma certa autonomia, e ela existe para cumprir uma finalidade bem específica. E, por fim, apesar de autônoma, ela não está totalmente solta. Existe um controle, uma supervisão feita pela administração direta.
E para essa ideia ficar bem concreta, nada melhor que exemplos do nosso dia a dia, certo? Pensem nas universidades federais. Elas cuidam do ensino superior público, têm autonomia, são autarquias. Ou então o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que cuida da aposentadoria e dos benefícios de milhões de pessoas. É outra autarquia. Viu só? São esses braços especializados do Estado cumprindo missões que são essenciais para a sociedade. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma autarquia e já viu até exemplos, a pergunta é: como elas funcionam na prática? Vamos entender agora quais são as regras do jogo, ou seja, os poderes especiais que elas têm e também as limitações e deveres que elas precisam seguir. Por serem uma extensão do próprio Estado, as autarquias têm uma série de poderes especiais, as chamadas prerrogativas. Por exemplo, elas têm imunidade de impostos sobre seu patrimônio e serviços. Os bens delas não podem ser penhorados para pagar dívidas. O pagamento é feito por um sistema diferente, o de precatórios. Em processos na justiça, elas geralmente têm prazos maiores. E por que tudo isso? A ideia é garantir que elas possam cumprir sua função pública sem serem interrompidas por problemas do dia a dia. Mas, claro, não existem só privilégios. As autarquias também têm deveres muito, mas muito rígidos. É o outro lado da moeda. Elas são obrigadas a contratar seus funcionários por meio de concurso público. Para comprar qualquer coisa ou contratar um serviço, precisam seguir a lei de licitações. E elas estão sob fiscalização constante do Ministério Supervisor, do Tribunal de Contas, do Judiciário. É a contrapartida da autonomia, né? Um controle rigoroso para garantir que tudo seja feito da maneira correta. Agora, uma coisa importante: nem toda autarquia é exatamente igual. Existe uma variação mais moderna e muito importante que foi criada com um objetivo bem claro: ter ainda mais independência. Vamos ver que tipo é esse? Essas são as chamadas autarquias de regime especial. Mas por que criar isso? O conceito foi pensado para proteger certas autarquias de interferências políticas do momento. A ideia é dar a elas uma camada extra de autonomia, uma proteção, para que possam tomar decisões mais técnicas, mais regulatórias, com estabilidade e com independência. E o melhor exemplo disso são as agências reguladoras, como a Anatel, de telecomunicações, ou a Anvisa, da vigilância sanitária. A diferença crucial está aqui. Numa autarquia comum, os diretores são de livre nomeação e exoneração, ou seja, podem ser trocados a qualquer momento. Já nas agências reguladoras, os diretores têm mandatos fixos. Eles só podem ser retirados do cargo em situações muito específicas. Isso dá uma estabilidade muito maior e blinda a agência contra pressões políticas do governo de plantão. Bom, a gente já viu bastante coisa. Chegamos então na nossa parte final. Vamos agora juntar todas essas peças e entender, de uma vez por todas, por que esse modelo, o das autarquias, é tão relevante para o funcionamento do nosso Estado. Então, para a gente resumir os pontos-chave de tudo que conversamos. Primeiro, as autarquias são braços especializados do Estado. É a forma que ele encontrou para executar serviços públicos essenciais com mais foco e técnica. Segundo, elas são um Estado jurídico único, com poderes especiais de um lado e obrigações muito rigorosas do outro. É um jogo de equilíbrio. E terceiro, elas são um grande exemplo de descentralização administrativa, uma ferramenta pensada para buscar mais eficiência e especialização. E para a gente finalizar, fica essa reflexão, que talvez seja o grande dilema por trás de tudo isso: autonomia e controle. Qual é o equilíbrio ideal para garantir que uma agência pública seja, ao mesmo tempo, eficiente e também responsável perante a sociedade? Encontrar essa resposta é, sem dúvida, um dos maiores desafios da administração pública moderna. Agradeço a companhia de todos nesta nossa análise.